Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando mais uma entrevista para o Pod Afro com uma convidada muito especial. Hoje iremos conhecer mais uma escritora. Esse Pod Afro tá demais, viu? Nossa segunda temporada, por enquanto só vieram mulheres. Kika, Rafa, Roberta, é mesmo, né? Pod Afro de agosto só tá em homenagem às mulheres, todas escritoras, poetas. A nossa querida Big Air, primeira Big Air do Brasil. Beijo, Kika, é nóis, tamo junto. E hoje iremos conversar com uma pessoa muito especial, uma pedagoga, olha que da hora. E nosso tema principal hoje é a pedagogia do hip hop, o quinto elemento, o conhecimento e a ancestralidade no livro Cabeluda. Mas antes de apresentar a nossa convidada, vamos conhecer um pouquinho dela? O Pod Afro está no ar na nossa segunda temporada, mantendo viva a chama de educação antirracista, da literatura preta e da cultura de rua que transforma e resgata as nossas vidas. Malcolm X já dizia que a educação é nosso passaporte para o futuro. E quando o livro, o microfone e a história de nossa gente se encontra nas mãos de uma mulher negra e consciente, a sala de aula se transforma num verdadeiro quilombo da libertação. A nossa mesa hoje faz uma parada histórica no sul de Minas para referenciar a caminhada de uma educadora, ativista e escritora, que é a prova viva que a escola e a rua partilham da mesma missão. Atuando na linha de frente do movimento hip-hop desde a década de 90, nossa convidada construiu uma trajetória marcante em Boa Esperança, ao lado dos manos do grupo Conhecimento Supremo. Hoje, selecionando História e Artes na rede estadual, ela leva a força do slam, da poesia falada, do projeto da leitura Rimas na Rua e da pedagogia do hip-hop para Guaxupé e toda a região. Idealizadora do projeto. Olha o currículo, hein? Conhecendo para me conhecer, ela acaba de colocar na rua o seu livro Cabeluda, uma obra potente e urgente que mergulha de cabeça na identidade e no resgate da estética preta, no empoderamento e na ancestralidade. Ela nos mostra que o quinto elemento do hip hop, o conhecimento, é a ferramenta mais poderosa para curar feridas e devolver a dignidade do nosso povo, com muito respeito, afeto, carinho, um cheiro. Recebam no Pod Afro a professora e ativista e escritora Claudineia Moreira. Seja bem-vinda. A casa é sua. Fique à vontade. Salve, salve, galera. Prazer enorme estar aqui. Sou Claudineia Moreira, sou professora de História e Arte. Moro atualmente em Gospé, Minas Gerais. Venho do movimento do hip-hop formada nas bases lá nas décadas de 90 com meu mano Fabinho e a galera que hoje compreende o conhecimento supremo lá na cidade de Boa Esperança. Aqui em Gospé eu estou junto com a galera geral, não estou num grupo específico porque eu atuo em todos os níveis quando é necessário, a galera do movimento de rua, do Eternal Break, o Família de Rua, e Humberto Beats, Miss Lene, todo mundo que precisa aqui, a gente está sempre somando. A galera da Batalha de Rima, da Batalha da Sinhá, lá de Guaranésia também, estou sempre somando com a galera. E aí, atualmente, levo o hip-hop, essa pedagogia que eu defendo como formadora, para dentro da sala de aula. E é isso aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês, gratidão por participar desse movimento super importante que é o Pod Afro, que dá voz para quem muitas vezes faz um monte de coisa, mas não tem voz. Que da hora, né? É mais uma. Eu vou colocar como o hip hop chegou lá no sul de Minas, lá nos anos 90. Vamos dizer que também ela é uma pioneira da cultura hip hop, né? E como que a nossa. Já vamos começar já. E da onde veio e como surgiu para você o hip hop na sua vida? Cara, vocês vão ouvir um sonzinho aqui, né? Vocês sabem, a gente que mora nas áreas, no movimento mais periférico, é o som e a galera de rua, as crianças estão sempre por aqui. Então, fica de boa aí com o som, turma, cada um. Eles não estão na tela. Galera, é o seguinte, eu estava em Boa Esperança, meu pai é de Boa Esperança, Minas, eu nasci e cresci em Brasília, no Distrito Federal, e a gente mudou para Boa Esperança, depois a gente passar por um processo de violência
com um membro da família que acabou falecendo por causa da violência de rua. E minha mãe buscando um caminho mais tranquilo, a gente veio parar numa cidade interiorana chamada Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, cidade super pequenininha. E fui morar com a minha mãe, minhas irmãs, meus pais se separaram, a gente foi morar numa área chamada Casas Populares, um espaço de movimento popular. Lá eu conheci o Robson, que a gente chama, né, de Mano Robinho, e o Robson, ele estava trazendo, era um cara que tinha ido para São Paulo, tinha ido para o Rio, e estava trazendo para a galera aqui do interior essas vertentes do hip hop. A gente já conhecia um pouco do movimento, estava começando a ascendência do movimento hip hop, mas não tinha ingressado. Aí comecei a frequentar o grupo, comecei a participar com a galera, e ele formou um grupo de dança, eu comecei a participar no grupo de dança. Então, a gente ia muito para casa lá da dona Sebastiana Flávia, minha sogra, que hoje está no plano superior, e lá a gente se juntava para ler a discografia dos discos, falar sobre os movimentos. Quando o Robson trazia alguma revista do Pode Crer, a gente sentava para ler junto. Então, ele foi meio que... A gente fala sempre que ele foi o pioneiro e foi dando meio que essa formação para a galera que estava ali. E eu me senti muito incentivada, muito dentro do movimento. No começo, como uma Abigail, dançando, introduzindo os passos com o break. E hoje estou aí com conhecimento, mas foi dessa forma que o rap entrou na minha vida. Que da hora, né? Chegou a se apresentar aí na cidade, nos Lá em Boa eventos? Esperança a gente participou de muitas batalhas, batalhas de dança. E aí, no começo, né, o hip hop tinha aqueles. Ele estava muito mais ligado aos combates de grupo, então a Uhum. gente tinha o grupo lá da Popular, o grupo lá da Maringá, o grupo lá da Lagoa Santa, e o pessoal não se trombava, quando trombava, às vezes dava uns choques ali antes das batalhas, às vezes o choque acontecia depois, né? Uhum. Então, a gente participou de muitas batalhas lá dentro da cidade mesmo, porque o movimento, apesar de ser uma cidade pequena e no interior, e está muito mais ligado à capital mineira do que à capital paulista, o pessoal ia muito para São Paulo e Uhum. foi trazendo essas referências da cidade grande. Aí ele trouxe disco, trouxe Racionais, trouxe Taíde, trouxe DJ 1, e aí a gente foi conhecendo a partir daí e formando o nosso grupo de dança lá. Chegou a vir na São Bento? Cara, eu tive em São Paulo esses dias atrás visitando o Museu da Língua Portuguesa, tive em São Paulo visitando, porque estava tendo lá a exposição do Uhum. hip hop, exposição do funk, né, aí em São Paulo, mas eu ainda não fui na São Bento. O Kiko, que é um dos nossos caras daqui de Gospé, do Cultivo Hip Hop, que tem também um programa como você, ele sempre fala, galera, tem que vir na São Bento. Mas aí, com essa correria da vida, ainda Uhum. não deu um dia assim que vai ter um movimento da São Bento que eu consegui ir. Eu sei disso. Para mim, gravar essa entrevista com essa mulher, acho que demorou um mês, entendeu? Vocês são muito. Olha, eu também estava falando com a DJ Bia Sankofa. Nós estamos tentando marcar desde julho. Vocês não param, já falei. Vocês não querem contratar um assessor, não? Daí eu vou trabalhar para vocês todas, entendeu? Você assessorar, você ser o assessor de todas aí. Essa mulherada trabalha demais, mano. Demais, cara. A gente faz muitas coisas. Uhum. E, Clau, vou chamar de Clau porque você é irmã já do Claudio Afro, já é Tranquilo, da de boa, de boa. família. Clau, sua caminhada no hip hop começou lá na década de 90, no sul de Minas, atuando em Boa Esperança, ao lado do Grupo Conhecimento Supremo. Como era fazer o movimento hip hop e construir uma consciência preta nessa região, naquela época, e que a vivência ensinou para a educadora que você é hoje? Cara, isso foi um conjunto de acontecimentos, né? Hoje o grupo é Conhecimento Supremo e esse nome veio até porque aqueles grupos que tinham suas diversidades se unificaram. Então, hoje, aqueles grupos que eram o grupo do bairro X, o grupo do bairro Y, e em Boa Esperança, eles formaram um grupo único e transformaram o nome em Conhecimento Supremo. Porque hoje trabalham junto, tem música, cantam, e entendeu essa questão que ia além da dança, né? No primeiro momento, a gente estava mais focado ali em dançar, o combate de grupo, mas aos poucos a gente foi entendendo que ia muito além. A minha formação como mulher negra,
ela não se deu tanto na minha casa. Minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. Eu venho de uma família, a minha família em Minas, que é essa família negra da descendência do meu pai. Eles falavam bastante dessa questão da negritude, mas o nosso contato não era tão intenso. E aí, por volta dos 14, 13 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar de babá. E aí, trabalhando de babá, eu conheci uma menina chamada Vânia, e a Vânia já estava muito mais antenada que eu, já estava ligada com as questões do preconceito, as questões das lutas antirracistas. E aí foi com ela que eu conheci alguns nomes, como, por exemplo, o Luther King, a história do Mandela, né? E nessa questão entre a gente estar ali trabalhando de babá e conversando sobre as nossas ancestralidade, sobre as questões raciais, olhando as crianças brancas e pensando na nossa comunidade negra, eu voltei para o grupo e a cada vez fui ampliando o meu pensamento. E o Robson, numa dessas vivências, ele traz o Malcolm, né? Ele chega e passa até a se autodenominar Robson X. E a gente fala, por que X? É por causa do Malcolm. E aí a gente vai saber quem é o Malcolm. E o acesso a tudo era muito difícil, porque tinha internet, a nossa televisão, né, baixo nível michuruca, e na época nem tinha televisão em casa, então a gente assistia meio que um na casa do outro. Mas aí ele trouxe com as revistas, algumas revistas de rap, algumas revistas que estavam saindo naquele momento sobre o movimento, e as revistas iam muito além do rap, elas já traziam o quinto elemento, já trazia a importância de se entender como pessoa, né? E a partir daí, desse meu envolvimento com o movimento, eu fui ampliando, buscando mais conhecimentos, aí descubro que é o Guelé 10, e começo a acompanhar também esse projeto do Guelé 10, e os movimentos de educação antirracista, e acabo pensando em me tornar professora, né? E aí, professora de história, até porque eu entendia que era na história que eu ia entender melhor quem eu era e dar um suporte para aqueles que estavam na mesma vivência que eu. Ó, é a segunda professora de história que a gente entrevista. A primeira foi a Rafa Black. Ela foi chamada de menina, é uma jovem que é lá de Roraima. Ela foi uma das. Eu falo que ela é pioneira, ela se comprava comigo, né? Mas ela levou, apresentou o hip hop lá para Roraima e hoje ela faz parte da Frente Nacional de Mulheres do Hip Da Hop. Frente Nacional. Então a Rafa tem uma história legal pra caramba. Ela foi uma das primeiras meninas a batalhar na, na roda, e que a gente fala, né? Apesar de ser contra aquela fala, daquele, eu não vou dar moral para ele, que falou que o hip hop não deveria estar dentro da escola, e não tem olha o conhecimento que a gente tem. Eu mesmo, no tempo de escola, nunca fui apresentado a Steve Biko, mas todo mundo falava de consciência negra. Sim. Porque parece que só falava de consciência negra em novembro. Aí em novembro eles falavam de Mandela, Malcolm, mas não era só isso. A gente só aprendia de zumbi e continente africano, acabou. E aí, geralmente, quando a gente aprendia, né, de continente africano, é pela visão do negro escravizado. Sim. Não é pela visão do negro fazendo nada, era o negro escravizado, daí veio a princesa Isabel com toda a sua bondade e deu a liberdade para os negros, né? Hoje eu acho que hoje não, tenho certeza que com a nossa gente, o nosso povo mais antenado com as histórias, com a história, com a construção histórica, inclusive do processo que leva à abolição da escravidão, nós conseguimos entender que ela não foi feita pela princesa Isabel. Houve todo um processo de abolicionistas, inclusive homens e mulheres negros, participando desse movimento para que a abolição acontecesse. E que ela vai acontecer pelas mãos da coroa, não só porque já não tinha que fazer a abolição, mas porque o sistema já estava falho para eles. Então, já não gerava mais lucro, né? Então, hoje, dentro da escola, a gente tem que ter cuidado com essa temática, porque aquela ideia de falar só no novembro, do negro, ou falar do negro apenas como aquele que veio da África como escravo e foi trazido para o Brasil, que não se posicionou, e etc., hoje a gente sabe que não é isso, e é por meio da educação, é por meio do conhecimento que passa por dentro da escola, não adianta, quer estudar, quer saber fazer a leitura, interpretar essa leitura,
que hoje a gente tem essa possibilidade aí de falar do nosso povo, falar da participação do nosso povo na construção de quem nós temos hoje, principalmente dos nossos direitos, de quem nós somos hoje, principalmente dos direitos que nós temos hoje. E o hip hop, ele causa isso, né? Porque entrei no hip hop aqui na cidade em 99 para 2000, então falo que eu sou da segunda geração da cultura hip hop, sou neto da vovó do hip hop de Sorocaba, então levava minha avó para os eventos, para os fóruns, levei minha avó no caso do hip hop de Diadema, no aniversário da casa lá. Legal, é aniversário da casa, hein? O Nino Brau chamou lá e falou assim, vai ter uma surpresa para você, mas não vou falar o que é. A hora que ele viu ela entrando assim, parou lá a casa do hip hop, foi legal. E aí, Cláudio, o hip hop tem no conhecimento seu quinto elemento. Como foi o processo de perceber que a cultura de rua e a sala de aula podiam caminhar juntos para resgatar a juventude periférica? Eu sempre gostei de ler. Sempre gostei de ler, sempre gostei, achava que a gente tinha que aprender palavras diferenciadas e tal. E a partir do momento que eu tive esse contato com o hip hop, que eu fui para salas, eu tinha um questionamento com o estudo da história. Eu pensava assim, cara, a história como a gente vê é muito chata, às vezes é muito cansativa, né? Mas então eu fui para a sala de aula e eu já tinha esse meu conhecimento com o hip hop. E uma das minhas primeiras salas de aula foi uma sala de aula numa escola, que apesar de estar no centro de Guaxupé, ela trazia a maioria dos alunos vindo da periferia e alunos que já tinham passado por diversas escolas e que tinham sido expulsos ou não tinham concluído. Então, fui pegar um projeto educacional chamado PAV, e nesse projeto a gente tinha uma galera que era muito difícil. Então, o primeiro dia que eu cheguei na sala de aula, por exemplo, eu entrei na sala, quando eu virei para escrever, todo mundo meio que tinha sumido, assim. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu fui buscar os meninos e tal, então nos primeiros dias foi bem puxado para lidar. Falei, como é que eu vou me aproximar? E aí cheguei um dia na aula, o menino ligou o celular e começou a colocar uma música de rap. É claro que Racionais, que é a base do rap, todo mundo Foi a conhece, né? deixa. E aí ele chegou, né, colocou a música e eu entrei na sala e comecei a cantar. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Daí ele falou, você está cantando rap? Eu falei, tô, por quê? Ah, a professora não sabe cantar rap. Eu falei, qual que você quer? Vamos de A Família. E fui puxando as bases, né? Dina Di, você conhece? Caroline, você conhece? Ah, mas como é que é? E PMC? Como assim a senhora conhece tudo isso? Cara, eu sou do movimento hip hop. Eu acho que você que não é, porque você que está sabendo das coisas. E aí a gente começou a conversar e tal, a partir dessa troca com o hip hop, e aí eles foram meio que baixando a guarda. E nesse momento eu estava dando uma aula de geografia para eles, então eu falei assim, vocês já ouviram a música? Nossa, me fugiu o nome aqui, só um minutinho. Vocês já ouviram as músicas do rap? Elas estão sempre falando dos problemas sociais, elas estão falando de problemas geográficos, né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Aí peguei, eles ficaram assim, tal, foi um dia que a aula deu certo. No outro dia, eu já cheguei, trouxe uma música da família, a família, e trouxe uma música do rap, Príncipe do Gueto. Aí falei, vamos ouvir Príncipe do Gueto. Botei a música e tal, falei, fala para mim que geografia está aqui. Fala para mim. E aí, a partir daí, a gente foi se conectando e tal. E, então, esse conhecimento, essa formação que eu tinha tido do hip hop, me colocou na sala de aula e me coloca em contato com os meninos, com os alunos. E eu gosto de trabalhar com a galera que, às vezes, é visto como o mais desclassificado, né? E eu falo para eles, eu falo assim, todo mundo quer que a gente seja o pior, porque o pior eles esperam de nós. Contrariar é quando a gente não é o que eles querem que a gente seja. Então, é por essa vertente do conhecimento que eu chego neles aí. O hip hop me aproxima dos meninos. E eu vou falar uma coisa que isso eu falo para todo mundo nos Pod de Afro que vem aqui. Se o hip hop estivesse dentro da escola, não teríamos Fundação Casa. Por isso que você falou. O hip hop ele vai nos
aquele na margem da sociedade que nenhum professor quer. E aí, quando eles encontram uma professora que fala a língua deles, assim, opa, ele vai lembrar muito aquele filme O Mestre com Carinho, É, também, que eles chegam lá, a escola do professor, ninguém quer dar aula, ele vai conquistando aos poucos. E aí, é do hip hop, e aonde entrou a vontade de ser professora na sua vida? O que te levou? ó, cara, eu nunca quis ser professora. Eu pensava assim que eu ia crescer, ia sair por aí com a mochila e viajando pelo mundo e pelos movimentos e tal. Mas ser professor, mas a profissão me escolheu. Uhum, Sempre em algum lugar que eu estava, eu acabava ensinando alguma coisa, alguém acabava me perguntando alguma coisa. E como eu sempre tive facilidade com a leitura, então era assim, o Né, eu li isso aqui, o Claudinei, eu vi não sei o quê, pode dar uma olhada? Então isso sempre foi, isso meio que foi me aproximando. E eu já tinha, inclusive, tive que parar de estudar, fui trabalhar, me casei, eu tenho 2 filhos, o Hewley e a Gabriela, e eles estavam pequenininhos quando veio um projeto de formação educacional, daí eu voltei para a escola. Voltei para a escola e nesse voltar para a escola, terminei o ensino médio e comecei a almejar ir para a faculdade. E aí estudar o quê, né? E aí eu pensei, cara, eu vou fazer história, se eu tiver oportunidade, vou fazer história, porque a gente tem muito que aprender, a gente não conhece a história. As pessoas precisavam parar um pouco mais para interpretar determinadas leituras, mas principalmente conhecer a história, né? E aí fui fazer o curso, mas eu estava ainda trabalhando de doméstica, pagando a faculdade, porque era uma faculdade particular, pagando a faculdade com recurso de doméstica, com muito orgulho, eu falo muito para os meninos isso, né? Que não importa a profissão que a gente ocupa, a uhum. gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, porque todo mundo precisa de alguém, todo mundo está trabalhando para alguém de alguma forma. Então, eu comecei a pagar a faculdade e quando eu estava assim, um mês, me chamaram para trabalhar na creche. Uma amiga me convidou, falou, Né, você está estudando e tal, vem trabalhar na creche. Aí fiquei trabalhando na creche durante um tempo, e aí quando eu fui fazer estágio, eu falei, aqui é o meu lugar. Fui fazer estágio Uhum. já com os adolescentes, eu já tinha uma convivência, né? Eu moro num bairro periférico, e quando eu mudei aqui para Gospé, para esse bairro, aqui no América, Jardim América 2 que chama, a gente tinha nada, nada. Eu ainda não era professora, mas eu montei aqui em casa uma biblioteca. Hoje você deve estar vendo aqui, ó, vocês vão estar vendo aqui Aham. no fundo que a gente tem alguns livros aqui, Ali, né? ali o cabeludo ali. A Cabeluda está aqui comigo, ó. E aí eu montei uma biblioteca aqui e a galera dos vizinhos vinham aqui estudar. Vinham estudar, vinham pegar livro, porque a gente ainda não tinha um espaço muito próximo. E aí eu fui ficando cada vez mais é, inserida no processo Aham. de ser professora, de educar, e terminei, fiz história. Antes mesmo de terminar o meu curso, o professor me indicou para substituir ele em um período, e daí para frente não parei mais. Isso foi em 2006 que eu formei como professora oficial de história, e estou aqui na luta. Que da Você vê? hora, né? Deixa eu só colocar Aí o meu amigo para cá. Querer? Aqui. eu queria uma professora dessa, viu? Ah, Ah garoto lá, aqui querendo brincar. Ah, eu desce, queria desce. eu queria uma professora dessa, viu? E aí estamos aí trabalhando, né, com Aham. educação, com muito prazer. E como professora de História e Artes na rede estadual, você utiliza o slam e a pedagogia do hip hop no seu dia a dia. De que forma os alunos reagem quando percebem que a história deles e a poesia da rua fazem parte do currículo escolar? Não só os alunos, e como que a escola recebeu isso? Eu falo isso porque aqui na cidade do lado, de Votorantim, tem o professor Carlos Donizete, que várias vezes ele convida a gente do hip hop para levar, né, umas falas, levar o hip hop dentro da escola, e ele fala assim, cara, a escola tá pegando fogo, tem como vocês me ajudar aqui? Porque ele sabe que a gente vai chegar lá, vai conversar com os alunos. A gente teve um debate uma vez com o funk e o rap, as letras de rap com as letras de funk, e aí foi legal que teve uma menina que falou um negócio lá, ele me chamou de cachorra, tal, não, me xingando. Daí ele falou assim, mas você estava dançando quando o cara chamou você de cachorro, então dançando pode? Aí foi um debate da hora que a gente levou lá, levamos Nossa, os cantores de funk, levamos os cantores de rap, para estar falando com eles sobre a cultura hip hop, e é legal, eu falei assim, professor, você está me devendo
Também, viu? Vou cobrar todo mundo no ar agora. E para você, como é que é? A escola abraçou essa aula, né? Porque, querendo ou não, é mais uma aula dentro No do... começo, foi muito novidade, sabe? Essa escola mesmo onde eu comecei, quando eu cheguei com... Falei, posso usar o som? Não. Pode usar não sei o que? Não. Não, falei, caramba, como assim não? Não pode usar nada. Daí cheguei no outro dia, já cheguei com o meu aparelho de som, já cheguei com cartolina, já cheguei com tinta, caneta, e a diretora olhou para mim e falou, o que que você vai fazer? Esses meninos aí tem que tomar cuidado, porque eles são muito bagunceiros, eles podem, sei lá, aprontar e tal. Eu falei, não, não vai ter perigo. Aí cheguei, botei o som e já falei, quero essa discussão aqui, quero em grafite, quero isso aqui, quero uma poesia, quero que vocês tragam isso aqui numa rima para mim, essa situação. Levei letras de músicas repartidas e falei, quero que vocês falem o que tem de geografia aqui, o que tem de história nessa letra de rap. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? De mostrar essa vivência minha enquanto professora, mas também ligada ao movimento do hip hop, porque eu não faço questão de não ser quem eu sou. Então, no começo foi uma construção, porque em cidades interioranas não era muito comum, ainda mais no interior aqui de Minas, né? E comecei a trazer o pessoal também para encontro, levo o pessoal para debate, levo o pessoal para apresentação, convido o pessoal para encontros. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma abertura super de boa, eu vou nas escolas e o pessoal me convida, os meninos às vezes querem me chamar para fazer batalha de rima. Eu falei, vamos batalhar? Bora, vamos batalhar. Não, se vocês perderem e tal, vai ser tanto de ponto. E aí, nesse batalhar, eu sempre falo para eles, melhor ler para ampliar esse vocabulário, porque quanto mais palavras eles souberem, melhor eles vão rimar, né? Então, levo um pouco de história afro-brasileira, falo dos personagens, estou sempre focando em falar também de todos os personagens, da participação, da construção histórica dos nomes que envolvem a história do Brasil, a história do negro, né, no Brasil, a história dos povos indígenas também. A gente está sempre levantando essa bandeira. E então, hoje é comum. Hoje, se eu chego, estranho nenhum aluno falar assim para mim, é verdade que você rima? Quando é a primeira turma que eu pego. Ué, depende. Então, vamos fazer uma batalha. Não, vamos ver, no final a gente vai ver. E sempre eu procuro ouvir a galera. Eu procuro ouvir. Chego na sala de aula e falo, galera, ó, tá demais, tá barulho, a gente está trabalhando junto. Não é eu trabalhando com vocês, para vocês, nós estamos trabalhando junto, que é o professor e o aluno. Ou a gente trabalha junto, ou a gente está ferrado, então vamos trabalhar junto, né? Às vezes eu tenho que tomar cuidado com o linguajar, porque às vezes eu falo alguma coisa e eles falam, tipo, o que é isso que ela está falando? Mas é muito tranquilo, e os pais, né? Eu trabalho numa escola particular também, e levo a poética do Islã também, levo para a galera. Esses dias a gente fez mesmo no Dia das Mulheres um movimento, e aí levei o Islã contra a violência, né? Que as mulheres, inclusive Agosto Lilás, é um período também da gente reforçar essa luta, porque não é levantar a bandeira, mas reforçar a luta que tem sido constante contra a violência, da violência contra a mulher. Então, hoje o hip hop, quem me conhece sabe que eu sou Claudineia e que eu sou uma professora do movimento. Que da hora. Por que na minha época não tinha umas professoras assim? Porque, na verdade, eu tive um professor, o Miguel, e ele contava para mim, assim, ó, olha para trás vocês aí, quantos negrinhas tem aí? Ele falava desse jeito, fazia assim, tem 3. E quem que é os palhaços da turma? Até quando? Nossa, era cada... E ele falava assim, ó, não é porque eu errei que vocês vão errar também, entendeu? E ele era um professor parceiro, ele trocava ideia com nós igual você, assim. Ele dava ingresso para nós antes aqui, tinha a conexão da 105. Só que nós era de menor, não podia ir. Até um dia que ele falou assim, ô Caio, eu te conheço, mano. Eu disse, não, conhece não. Conheço você, sim. Conheço só... Você não é filho da Fátima? Eu disse, meu Deus. Então ela vem aqui em casa, assim, eu mesmo. Sua mãe das antigas do baile, cara. Então, você deu orgulho para sua mãe, viu? Senão eu vou pegar você. Ele falava porque minha mãe era das antigas do baile daqui, ia Todo para mundo mim, conhece, né? ia comigo nos shows de rap. Meu primeiro show de rap foi ela foi comigo. Então, uma história muito legal, Cláudio. Foi eu, ela e meu irmão. E aí foi o show do DBS, a quadrilha. O DBS estava estourando nessa época.
E para voltar, o produtor dele não sabia. Aí a minha mãe falou assim: ó, eu ensino você, você vai passar perto de casa, vocês me deixam ali. Eu falei assim, mas como é que não vai embora? Esquenta a cabeça, deixa para mim. E aí, o DB falou assim: vamos, tia Fátima. Eu falei assim: vamos aonde? Embora, vou levar vocês. Deixou lá na frente de casa. Nossa, Eu sim. tenho, até hoje eu falo para ele: DB, você lembra? Lembro, Caio, lembro, Caio. A tia Fátima lá, que Deus o tenha, é ela que levava o hip hop a sério. Então, a minha família sempre teve dentro da cultura hip hop, né? E quando eu falei para minha mãe que ia entrar de cabeça, assim, vai porque eu conheço e não tenha vergonha. E aí o hip É. hop fez eu ler. Eu também comecei no hip hop através da leitura, não gostava de ler dentro da escola. Quando eu saí da escola, meu primeiro livro foi o Capão Pecado do Ferrez. Aí de Ah, lá já estamos chegando, acho que uns 120 livros por aí, da só, hora, da hora. só com hip hop, né? E vamos aproveitar e falar de leitura um pouquinho. Fale um pouquinho sobre o projeto de leitura Rimas na Rua e a iniciativa do conhecimento, Conhecendo para Me Conhecer. Como a palavra falada e a leitura de rua tem ajudado os jovens da Baixo Pé e região a descobrirem suas próprias vozes? Cara, hoje a gente tem aqui uma galera que está rimando, que está escrevendo, que faz poesia, que é muito da hora, que dá orgulho da gente parar às vezes para ouvir o Raiz, Sarizuri, Defzinho. E esses meninos estão escrevendo, lendo, né? E a leitura ela é fundamental. Então, aqui em Gospé, eu recebi uma tarefa uns anos atrás. Tem um projeto aqui, né? Hoje, inclusive, eu faço parte da coordenação desse projeto, que chama Café com Letras. E esse Café com Letras era organizado pela dona Maria Helena Ferreira Penteado, juntamente com as amigas da biblioteca, o GRAB. E a Maria Helena é uma mulher de mente aberta para a leitura. Ela sempre me convidava, quando vai fazer um sarau, vai lá fazer uma poesia lá do rap, vai lá fazer uma poesia de rima, vai lá falar um pouquinho do slam. E ela foi me dando essa abertura, inclusive, de expressar essa minha parte mais da poética. E aí ela chegou um dia e falou assim, ó, a gente vai fazer uma homenagem para o Fernando Pessoa. E a gente queria que você juntasse aí com o pessoal e ver se vocês podiam fazer uma apresentação sobre rimas e Fernando Pessoa. Eu falei, caraca, como é que eu vou juntar rimas e Fernando Pessoa? Que loucura, né? E eu gosto muito de conversar antes de tomar qualquer atitude. Então, eu Uhum. convidei a galera do hip hop, fizemos umas reuniões, o Cultivo, Humberto, que escreve também, que é muito feroz, e a gente sentou na época com os grupos que tinha aqui, os meninos, e falei, e aí, gente, o que a gente vai fazer? E a partir disso a gente estudou Fernando Pessoa. Vamos estudar quem é Fernando Pessoa, vamos ler. Daí estava todo mundo lendo, foi muito legal, todo mundo lendo Fernando Pessoa e todo mundo tentando, né, ver como que a gente ia apresentar isso. E aí, a partir de conhecer a biografia, alguns poemas do Fernando Pessoa, com a ajuda da professora de português, Sandra Eugênia, a gente organizou a galera do hip hop, os alunos do colégio, né, na época do Dr. André Cortez, e organizamos uma rima, e nessa rima a gente falava do Fernando Pessoa, falava da forma que ele escrevia, falava da característica dele de ter os vários personagens, e a gente optou por fazer a apresentação falando disso, do que a gente conheceu sobre ele, do que a gente descobriu sobre quem ele era. E no palco, a galera da dança abriu espaço, fazia parte das suas próprias poéticas, e depois alguém lia um trecho do Fernando Pessoa. E na dança, dançou-se o balé junto com o hip hop. Que A da gente tinha uma hora. aluna que era bailarina e as galeras que eram do break, e a gente fez uma apresentação conjunta para mostrar que a cultura ela não tem que ter diferença, ela Uhum. tem que ser integrada, a cultura dito clássica, erudita, com a cultura popular. Então, a gente fala que o Fernando Pessoa era o erudito, e nossa linguagem, o slam, o rap, o movimento do hip hop era a linguagem popular. Então, nós unificamos essas duas linguagens para mostrar para aprender, mas também para mostrar que a gente podia falar das duas coisas com muita capacidade. E aí, em seguida,
terminado esse projeto, ganhei um prêmio desse projeto por causa da leitura que nós fizemos, do envolvimento com a escola, com a galera do hip hop também. Ganhamos um prêmio e parti para o projeto Conhecendo para Me Conhecer. O projeto Conhecendo para Me Conhecer, eu vinha meio fazendo, já vinha fazendo nas escolas os projetos de movimento, de cultura negra. Em 2021 para 2022, eu descobri um câncer de mama. E eu tive que ficar afastada da escola. E isso foi muito ruim para mim, afastada do movimento, afastada da escola, né, no começo. É um baque você ter descobrir que tem um câncer, né? Então, um negócio muito louco. A gente já tem uma sensação de morte imediata. Mas eu tive muito suporte, sabe, físico, espiritual, e aí e esse suporte falou, eu não vou ficar parada. E aí uma professora me liga e fala, Claudinei, vem aqui dar uma aula sobre discriminação e racismo, que a gente está tendo um problema aqui na escola. Ah, tá, mas eu estou fazendo tratamento do câncer de mama. Tá, beleza, pode vir. Você está de boa? Tá conseguindo andar, caminhar, falar? Tô. Então pode vir, a gente já fala para os meninos que só não pode te abraçar. Aí fui. Daí uma outra professora chamou para fazer um outro projeto. Daí uma outra... Eu falei, cara, é aí. Aí eu não estou dando aula, não estou trabalhando, então eu tenho tempo para pensar. E Guaxupé tem um apagamento muito grande da história do negro. Então, eu falei, como é que eu vou falar do negro? Como é que esse menino vai se entender negro se ele não conhece a história, às vezes, do próprio município, se ele não conhece a história daqueles que vieram construindo essa história? E aí, construí o projeto Conhecendo para Me Conhecer. E ganhei como parceira na Júlia Martins, que é uma menina da hora também, transista do movimento. E a gente começou a ir nas escolas. Ir nas escolas, fazer o projeto, falar das pessoas de Gospé, do movimento negro, que aqui Gospé teve Frente Negra, falar o que foi a Frente Negra, como que foi essas lideranças, tempo que foi proibida. E dentro do projeto vinham esses questionamentos, né? Ah, Claudinei, alguém falou do meu cabelo, alguém falou não sei o quê. E eu construí uma poética. A Cabeluda era um poema, era um slam que a gente falava do cabelo. E depois esse slam virou um zine, pequeno livrinho, zine, que eu comecei a levar para os movimentos. E aí, uma criança ganhou o zine, que é a irmã da Ana Júlia, a Ana Luísa, e ela falou, a cabeluda sou eu quero contar na escola para minha professora. E foi aí, com essa ideia, esse toque da Ana Luísa, e esse momento de não parar, mas de recomeçar de uma outra forma, que eu escrevi a cabeluda. Não. Na verdade, virou uma terapia, né? Você ficou pensando, cara, assim, nossa, vai ser tão duro para mim que, sem querer, virou uma terapia. Então, aquela doença, você falou assim, opa, não. A minha terapia vai ser dentro da sala de aula, falando sobre os meus, falando isso dos meus e para os meus, né? Então, eu não podia estar na sala de aula dando aula, no trabalho, mas eu não precisava estar afastada da escola. Então, eu aproveitei esse momento para isso. E aí eu podia ir no projeto qualquer hora, os professores, vem de manhã, vou à tarde, vai na feira, vai. Então eu fiquei livre. E aí comecei a contar alguns contos africanos também, algumas feiras, nos movimentos, e levar. Hoje eu levo o fanzine também para a galera trabalhar, explico o que é o Islã, né? No começo, quando você fala do Islã, todo mundo pensa, como assim? Aí a gente sabe que a galera sofre preconceito também por questões religiosas, então a gente levanta todas as bandeiras. Que da hora, né? E falando de Islã, queria agradecer, mandar um abraço pro pessoal do Islã 015, na pessoa da Dai. Fez 10 anos. Parabéns aí, galera. E uma das juradas foi a Lívia. E pense numa jurada criteriosa. Eu falei assim, eu não vou te ajudar, não. E aí o rapazinho errou uma fala lá, bem no começo da poesia. E ela olhou para mim e falou assim, pai, ele errou a palavra, né? Eu falei assim, quem que é a jurada? Ele errou a palavra, 9.9. E aí, ela que... Eu falei, tá vendo? Então, você tem que ouvir bastante, porque eu querendo uma criança. E aí, você pegou falando do seu início na cultura hip-hop, sobre a professora de história. E aí nasce a escritora. Como que foi esse processo? Eu já escrevia, né, Caio? Já escrevia muitas coisas, né? Já tinha alguns poemas escritos, alguns textos escritos, mas nunca tinha feito assim. Eu já vinha pensando, durante o tratamento mesmo, todo mundo falava, Claudinei, é um tempo bom para você fazer um livro. Mas aquele momento não era um momento para ficar parada
só escrevendo. Então, foi um momento que eu tive outras vertentes. E quando chegou o final do ano passado, eu tinha tido esse contato aí com a Ana, eu comecei a pensar o projeto, analisei os custos, o que dava para fazer, entrei em contato com uma galera chamada Capim Limão, que é uma editora pequena aqui próximo da gente, que faz um preço bem camarada e dá suporte também, porque quando você é o primeiro escritor, você está começando a escrever, a gente precisa de suporte. Tem muita coisa que você não sabe, né? De como que é o lançamento, fazer um lançamento, fazer um livro. Não é algo difícil, mas também não é algo tão fácil. E aí, minha querida escritora, voltando aqui, família, quando coisa de internet, é normal. E a gente tem uma pergunta de ouro, eu e a Liva estávamos estudando seu livro, é uma pergunta é sobre o livro Cabeluda. Você acaba de lançar o livro Cabeluda, fruto de todo esse trabalho de resgate da identidade e do empoderamento negro. A pergunta de ouro. E uma sociedade, historicamente, tentou rejeitar nossa estética e o nosso cabelo como forma de apagar nossa história? De que maneira o livro Cabeluda atua como uma ferramenta de cura, de resgate do orgulho e da construção de futuros para as meninas e mulheres negras? Perguntasse, hein? Ó, metade dessa pergunta aí quem criou foi a Lívia, tá? Uma pergunta para se cuidar mesmo, assim. Nós vivemos numa sociedade, eu vou falar até da mulher em geral, porque esse é um assunto que recai até qualquer mulher, diferente de cor, branca, negra. Talvez as indígenas tenham mais liberdade nesse sentido do que nós, mas nós, da dita sociedade que nós vivemos, a mulher vista arrumada, ela tem que estar penteada. Ela tem que estar com o cabelo preso, ou ela tem que estar com o cabelo alinhado, porque a descabelada ela é louca, a descabelada ela é sem postura, a descabelada ela tá feia. Então, eu acho que recai sobre a mulher, indiferente da sua etnia, dessas sociedades que nós temos colonialista, essa obrigatoriedade de que ela esteja alinhada, e esse alinhamento perpassa por um cabelo amarrado ou dito alinhado. E o cabelo negro, o cabelo crespo, o cabelo enrolado, encaracolado, né? Ele não tem esse alinhamento que essa sociedade colonialista exige. Quer fazer o coque, quer manter preso. E quando nós fazemos esse coque, a gente tem um sofrimento intenso, que é tanto a perca do cabelo, esse cabelo que vai ficando arrebentado de tanto a gente puxar para tentar alinhar, o excesso de creme que a gente passa, ou a opção pelo alisado para ficar mais fácil, dito mais fácil de cuidar, mais rápido, para a gente ter aquela aparência que esse meio exige. Então, quando eu escrevi a Cabeluda, e nós estamos vivendo esse momento novamente, porque a gente teve no momento Black Power, o cabelo como uma referência, como uma resistência, o cabelo como resistência, e nesse momento nós estamos tendo essa juventude atual novamente reassumindo esse cabelo por causa de toda essa discussão de que você é quem é, que sua identidade é bonita, e que o negro é bonito, ou a menina negra é bonita, com esse cabelo encaracolado. Se ela quiser alisar, porque é um estado de prazer, que é uma coisa que ela se sente melhor, ela tem todo o direito de fazer. Porque é uma coisa que ela gosta, ela quer, ela se sente mais à vontade. Mas não pode ser por uma pressão de trabalho, não pode ser por uma pressão social, né? Então, quando eu chego com a Cabeluda na escola, quando eu apresento o livro para alguém, eu tenho vivenciado experiências incríveis. Então, o primeiro dia do lançamento do livro, tinha muito adultos, mulheres de cabelos encaracolados, que eu olhei assim com lágrima nos olhos. Uma chorou, ela e a mãe, porque a mãe de cabelo liso, ela de cabelo encaracolado. Então a mãe falou que lembrou de ficar falando o tempo todo que era aquele cabelo ruim. Falava para ela, esse cabelo ruim. E aí ela agora está usando cabelo encaracolado. Então ela falou assim que também lembrou da dificuldade de aceitar, que ela não queria aquele cabelo feio no começo, quando era mais jovem, que ela falava que aquele cabelo não era bonito, então ela queria alisar, então usou alisado durante muito tempo, e agora, livre, está usando essa cabeleira encaracolada. E ela ainda falou uma coisa muito interessante, né, a Cris. Ela falou assim,
nós também não podemos ficar escravo do creme, que é passar creme, creme, creme para achar que ele vai ficar alinhado. É deixar, passar o creminho para Aham. ajeitar, mas deixar ele como ele é, que é esse cabelo que vai ficar dito armado, né? Então, quando eu chego com a cabeluda, eu tenho, assim, tenho essas referências. As crianças que dão retorno, as mães mandam vídeo, mandam áudio, e aí a gente percebe esse empoderamento, a gente percebe que quando eu chego com a poética, chego com o livro, chego com a ideia do cabelo, de ser quem ele é, de deixar como ele é, como que as meninas, as meninas e os meninos de cabelo afro se sentem representados. Então, essa experiência é muito poderosa, muito poderosa. E eu acredito que tem feito, né, a diferença para muitos aqui na nossa região. Na minha região, que ninguém tinha um livro como esse, eu acho que é uma novidade também, porque eu sou daqui lançando um livro com essa temática, que geralmente a gente buscava de fora, Uhum. busca aí, a gente tem, né, aqui o Sam, tem várias outras escritoras que traz esse empoderamento aí, inclusive trabalhando com as crianças, e a gente apresenta isso também para elas, e agora com essa somática da cabeluda, que ele sabe que surgiu, quando eu apresento na escola, ele sabe que surgiu no projeto feito com eles. Então, gera muito orgulho. Que da hora, né? E eu tava conversando antes, né? Que a Lívia fez até, ela fez lá anotações sobre o livro, porque ela lê o livro, tem as anotações dela lá, só que eu não sei onde que ela enfiou aqui, ela esconde para mim não ler, porque daí depois ela pega. E ela faz anotações. Ela levou seu livro na escola dela, que a diretora aqui faz a escola antirracista, ela participa do movimento negro, ela é do Conselho da Comunidade Negra aqui da cidade de Sorocaba. Depois você procura, Que doutora legal. Rosana Rocha. Procura ela lá. Ela estava em Brasília, lá no congresso que teve, lançou o livro lá. Então, ela é uma diretora muito. Eu não sei se os Rosana Rocha. professores. Rosana, depois eu te mando. Eu não Manda sei para se, mim. eu não sei se os professores gostam, né? Porque quando a gente entra nessa área da Lei 10.639, tem professor que não gosta. E ela É, pratica mesmo, e ela coloca lá, até teve uma época em novembro lá que tiveram que fazer um trabalho, né? E é legal que a Lívia falou assim para mim, pai, me indica um livro, né? Um livro, um disco assim, vou te indicar um, coloca lá do Racionais, escolha seu caminho. Porque a capa do disco, a da frente é eles envolvidos no mundo do crime. sim, E a parte de trás é eles na biblioteca, lendo livros. Por isso que daí eles colocaram lá, daí assim, nossa, muito interessante. Então, assim, caiu no que vem, eu quero vocês aqui, tá? Para vocês falarem um pouquinho do projeto de vocês, da importância da literatura. Eu estou no quarto delas aqui, a biblioteca dela aqui está cheia. E que aí eu vi legal, que ciúmes, tá? legal. De literatura infantil. Tem vários escritores que a gente tem, segue lá páginas periféricas que a gente divulga os Divulga lá, escritores sim, para que muitas pessoas conheçam, né, a nossa literatura, né? Não sim, só as mais famosas, mas aquelas também que estão dentro das nossas comunidades. Como você falou, isso, você isso. participa de slam, quantos poetas você não achou dentro da sala de aula? Que nem sabia que eram poetas, que estavam escondidinhos ali, mas através do seu jeito de trabalhar, você falou assim, opa, identifiquei um poeta. É, Olha aqui a mesmo, referência que a gente torce, que a gente vive, né? eu tenho envelopes aqui que eu guardo, porque geralmente quando eu vou e faço essas provocações e falo, quero que você nunca escreva algo. Não, nunca escrevi, não escrevo. Falo, cara, o Uhum. silêncio é poesia. Silêncio é poesia também. E aí eles ficam assim, porque aí o menino fala, não vou escrever, acho que ele pensa que eu faço, ela vai brigar comigo. Não vou escrever, tal. Eu falo, cara, o silêncio também é poesia. Então, tá de Uhum. boa, não quer escrever? É o teu modo de expressar a tua poética, tá Sim. valendo. E aí tem os meninos que começam a escrever alguma coisa e a gente lida com textos incríveis, né? Eu fui fazer um projeto na EJA e um senhor escreveu um pouco, e aí quando eu fui ler o texto dele era muito tocante, ele estava expressando assim, a insatisfação, que ele Uhum. estava com um filho que está no mundo das drogas, e aí ele coloca isso no texto, o texto fica uma poética muito linda, mas a gente percebe também a dor, eu tenho um texto de um aluno que começou a escrever alguma coisa sobre bicicleta, bola e tal, e quando vê, ele fala da violência doméstica e que o pai morreu. Então, assim, que agora com a morte do pai, que tal, eles estão meio Uhum. que estão livres da violência. Então, a gente vai conhecendo muitas pessoas e muitas histórias, né?
e de amor, e de ficar, e de partida. Então, e o Islã, ele tem essa, como é que eu vou dizer? É uma poética que não está ligada à métrica. Sim. Você vai expressar o que você está vivendo, ou o teu engajamento social, ou a tua insatisfação. Fala, gente, se quiser falar alguma coisa da escola, quiser falar do professor, coloca isso aqui, mas não é xingando. Ah, é vagabundo, você vai colocar as Não. palavras, o que você acha, como que você vai chegar, como que você vai expressar isso, né? Então, acho que a gente coloca esse acesso, e eu acho que isso é muito bom. E quando Sim. se descobre escrevendo, aí vem falar para mim, ó, tô escrevendo, tô com os textos aí, tô com os negocinhos aí, tá? Não, imagina para a professora como que deve ser na roda, né? Ela fica olhando assim, daqui a pouco ela vem um aluno dela e fala assim, ó, aquele ali fui eu que achei, ó. Ó, a poesia dele rolando. Então, nossa, eu vou no movimento, eu vejo muito dos meninos que foram meus alunos, e sempre quando eles entram na batalha, citam meu nome, eu fico muito Uhum, orgulhosa. que Eu da estou hora, aqui e né? tal, porque a professora Claudineta está na área, aqui, ó, a professora está na área, a professora acreditou na gente, a gente está aqui porque acreditou. Isso é meu maior prêmio, eu acho, assim, meu maior Que da prêmio enquanto hora, né? educadora. Eu falo que da família pode falar pro filho lá. A famosa, a top da família sou eu, tá? E aí eu vou até dar uma dica. Eu não sei se você conhece o pessoal do Renan, o Renan Inquérito. Ele, Opa, ele opa, tem o Obra-Cabeça. Não sei tu se você abre a já viu. cabeça. O dia que eles vieram aqui em Sorocaba, eles vieram duas vezes. Uma foi no Sesc, a outra no SESI. E a gente foi no SESI, né? Levei as duas. Rapaz do céu, mas elas pularam, mas zoaram com o Renan. Aí depois o Renan falou assim: Eu quero vocês lá na minha parada poética. A gente tá acertando pra gente ir lá visitar ele lá. Mas é muito Então, legal o também. meu filho falou também, ele teve esse, acho que interior de São Paulo, aqui que eles Uhum. estão sempre indo, esqueci o nome. E aí eles, nossa, é muito, ó, o Netinho Aí vai meu amar, filho viu? falou, mãe, vamos lá ver o Renan, e acabou que não deu certo, assim, Uhum. próximo aqui, não era longe, não. Outra galera que tem curtido bastante também, tem levado o hip hop, não sei se você também já viu, é as meninas, o grupo, né, da Festa da Cindy. É, esse eu vou procurar. E aí A também festa da tem. Cindy. E Uhum. aí a galera montou um projeto, escreveu um texto, né, sobre o hip hop, a mulher no hip hop e tal. E aí eles levam brincadeira, dança, uma introdução Uhum. às crianças a ser DJ, levam, sabe, as controladoras de som. Então, um projeto bem legal. Festa da É. Cindy, dá uma procurada aí que essa Uhum. galera também está fazendo um trabalho bonito. E pra você colocar dentro da escola de aula, dentro da sala de aula, eu acho que para mim uma das maiores referências, Zafrica Brasil. Pegar os África lá, pega a letra do antigamente Quilombo, hoje periferia lá. Vixe, isso aí. Nossa, mano, é para mim uma das maiores referências, Salve Gaspar, Pitcho, Funk Buia, todos eles. E nós estamos chegando ao final, quando a gente começa a trocar as ideias, o bagulho vai até se deixando, passa o dia inteiro. Tem mais duas perguntinhas. Você escreveu que quer lançar um livro vindo da periferia, um ato de guerrilha cultural. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou para tirar a obra do papel e torná-la uma realidade física? Cara, é pagar a Uhum, obra. São duas coisas assim que apertam, porque dá para entrar em projeto cultural? sim. Até é possível entrar em alguns projetos culturais. Não é fácil, a gente está na concorrência, mas é possível. Mas eu acho que a gente pagar a obra, porque no caso do livro eu fiz de modo independente, então eu não fiz com editora, com uma editora, eu tenho o apoio todo da Capim-Limão, mas eles mesmos falam, o livro é teu, você fez tudo, pagou tudo e tal, a gente está aqui só para dar o suporte, mas pagar a obra foi difícil. Mas eu acho que mais difícil que pagar a obra, que é uma coisa que eu fico almejando, é fazer uma distribuição gratuita, porque como eu paguei a obra, eu tenho um custo e eu tenho que vender Uhum, o livro para ter esse custo de volta, para poder circular com o livro, enfim, até para fazer uma nova produção, para produzir mais livros. Para você ter uma ideia, quando eu fiz 100 livros. E aí eu vim da Fliperdões com 50, porque 50 ficou lá. E aí eu nem consegui uhum, lançar o livro aqui de imediato, porque meus livros já praticamente acabaram. E aí eu fui recebendo para poder mandar fazer uma nova remessa, né? Então, isso foi um desafio. E o outro desafio é esse de distribuir, porque o grande interesse, não só meu, como do Ruto,
é que esse livro fosse até mais em conta e chegasse mais fácil para todo mundo, que a gente pudesse enviar, que a gente pudesse presentear as crianças, que a gente colocasse em mais mãos. Então, hoje eu tenho uma remessa, mandei fazer mais uma, e a gente faz isso, a gente vende algumas, doa algumas, envia para a biblioteca, doa para algumas escolas, e eu tenho tido muita parceria, quero agradecer a todas as professoras aqui do município, Uhum. da região, porque são a mulherada que estão me dando um suporte danado. Quando ela traz teu livro, que eu vou comprar dois. Vou comprar um para minha filha, vou comprar outro. Porque elas sabem dessa batalha do fazer. E aí, você vem na escola, eu vou de graça. Se não é a hora que eu tenho aula, gente, boa, me liga aí que eu vou. Porque tem hora que eu tenho aula, Uhum. eu não consigo. Mas por isso a gente está tão ocupado. Você vem aqui de manhã, você vem à tarde, você vem na creche, você vem na escola? Vamos, vou de graça. Não cobro para ir nas escolas, para ir fazer esse projeto, apresentar. E aí, quando eu chego lá, as meninas sempre compram o livro. Oh, deixa 5 livros aqui, deixa 3 livros aqui. E aí, isso está me permitindo circular com o projeto também. Não, olha, né? Eu imagino para uma professora entrando numa sala de aula, professora não, como ativista, vamos lá. Entra lá e vê aquela criançada lendo o livro, assim, aqueles olhinhos cheios de lágrimas, porque pra emocionar o livro mesmo, né? E ela fala assim, É, aí fala pra amiguinha, tá vendo? Parece comigo, né? Então é uma coisa que a gente não tinha, não isso tinha acontece referência, né? muito. Então, Assim, então, nossa, parece minha filha. Não parece tua filha? Não uhum, parece fulana? Não parece Bertana? Então, assim, todo mundo já fala, nossa, parece não sei quem. Eu falo, porque é a representatividade, né? Somos nós, as uhum, cabeludas. é. E a hora que a Lívia pegou assim, ela ficou olhando assim, ela olhou, ela ficou olhando assim, o que que está? O que que foi? Ô, pai, tem vários tipos de cabelo aqui. Você qual que você gostou mais? Todos são da nossa cor. Então, aí é um senso e ela já é crítica já, sabe? A gente já pensa quando a gente vai no salão 100% black lá, ela vai lá nas tranças, lá, ela conversa, ela quer fazer entrevista com todo mundo, ela peça o celular aqui para mim fazer uma entrevista, aqui ela leva o microfone assim, meu Deus do céu. Vai atrapalhar, não atrapalha nada, cara, e deixa ela aqui fazer entrevista. E é que ela gosta, né? Então, o pai só incentiva só. É isso aí. E para encerrar, uma pergunta bem caprichosa, porque vai lá no coração. Que mensagem ou conselho você deixa para os jovens, professores e ativistas que querem usar a arte e a educação para transformar suas realidades locais? Eu acho que, primeiro, nós precisamos de professores, de sociólogos, de filósofos, de pensadores que têm as nossas vivências para falar de quem nós somos. Segundo, não se enquadrem no sistema. Faça o sistema entender vocês. Às vezes o enfrentamento não é pelo grito, mas a educação abre portas e eles não podem nos colocar para fora, porque a nossa postura obriga eles a nos manter ali, a nos ter ali. E terceiro, olhem para esses alunos, olhem para essa juventude, olhem para esses meninos com perspectiva de futuro. Eles têm futuro. E eles precisam de se empoderar e ter suporte para esse futuro. Então, às vezes ele não é bom na matemática, às vezes ele não é bom em história, mas ele é poeta, ele rima, ele joga bola, ele faz grafite, ele tem uma habilidade e a gente precisa fazer ele descobrir que habilidade é essa e mostrar para ele que nós precisamos contrariar aqueles que esperam que a gente seja o nada, mostrando que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Que da hora, Camila. Olha que mensagem poderosa, né? E indica para nós aí 3 livros e quem é. Eu vou 3 indicar só livros, 3. cara. Vou Ainda pegar foi aqui. pouco ainda. Eu ia colocar Posso uns pegar aqui? 5. Fica à vontade. Vou pegar aqui o Mel, Ferrez, pegar. Cara, 3 livros só, cadê minha. Não, fica à vontade. Pega mais aí. Peraí, rapidinho, rapidinho, estou pegando aqui.
Olha que biblioteca maravilhosa, ó. Cara, Sérgio Vaz, aqui, Negra Percepção. Ó, vou pegar um pouquinho só, porque tem muita coisa. Fique à vontade. Agora, como diz o livro, o espaço é seu. Conceição, tô achando aqui. Opa, não posso esquecer essa daqui, ó. Ferrez, aqui. Muita coisa por aqui de livro, viu? Eu tô ficando com inveja dessa biblioteca aí, viu? Tô ficando com inveja, viu? Bom, para você que é educador, ligado ao Movimento Negro Educador, com Nilma Lino Gomes, para a gente entender aí um pouquinho da trajetória, da importância do movimento dentro da escola, na educação geral, na verdade. Olhos d'Água, Conceição Evaristo, vários contos, muito interessantes, muito... Eu falo que é um livro que fala de sobrevivência nas quebradas. Ah, aqui, ó, Ferrez. O Amanhecer Esmeralda. É um livro que também vai falar desses nossos cabelos encabelados. Sérgio Vaz. Esse aqui eu levo para todo lugar, cara. Esse aqui é tipo material didático. A galera tá voltando do trabalho, eu falo, peraí, galera, vamos ler uma poesia do Sérgio Vaz. E aí a juventude fala, como assim? Puxa, fenomenal. Mel Duarte, aqui tem várias escritoras maravilhosas aqui, tá? Laura Conceição, que eu gosto pra caramba, também está aqui junto com a Mel. Capão Pecado do Ferrez. Esse eu tenho carinho. Clássico. Chimamanda com o Hibisco Roxo, um livro muito interessante para falar das questões de fundamentalismo religioso, para falar um pouco de preconceito religioso, mas também de reconhecimento cultural, muito interessante. E para fechar, o livro da minha amiga Raquel Quintiliano, Negra Percepção, sobre mim e nós na pandemia. É um compilado de textos que ela escreveu do período da pandemia e da condição da população negra, da população periférica, da mulher, da violência contra a mulher durante o período pandêmico, mas que não deixa de ser muito atual, porque são processos que, infelizmente, ainda se repetem. Bastante. E é isso aí, para fechar, Cabeluda, com Claudinei Moreira, e ilustrações do meu amigo Ruto. E é isso, galera. Muito obrigada. E agora, para encerrar, quem é Claudineia Moreira? E como é que faz para conseguir os livros aí? Fica à vontade, manda beijo pro marido, pro filho. O espaço agora tá livre. E aí, galera, eu sou Claudineia Moreira, sou filha da dona Lúcia Alves de Mesquita, sou filho do Arthur Moreira e também do meu paidaço querido, seu Antônio Soares. Sou casada com o Rubens, que eu amo pra caramba, cara que está do meu lado, parceirão mesmo. Se eu tivesse que escolher casar de novo, casaria de novo. Um beijo para os meus filhos, Rio e Gabi, que são meus parceiros, que estão sempre comigo, para o meu netinho Daniel e a minha nora, e que é uma pessoa que deu essa gracinha para nós ali, que é o Daniel. A gente agradece muito também a parceria. A família Martins, que são parceiros demais, assim, com quem eu convivo. Todos os meus irmãos, Dulce, Natan, Herbert, Cristina, Cid, Nayara, que estão sempre comigo, sempre, né, meus cunhados, meus irmãos, e a família no geral, a todos os professores e amigos, e principalmente, cara, Deus, que é força maior aí para a gente estar aqui, Deus em todas as suas esferas e modos de ver e espiritualidade aí que a gente tem, porque é força magnífica que faz a gente chegar aqui. E um agradecimento especial e parabenizar também esse teu trabalho, Caio, que você faz com as suas filhas, com a Lívia e a Raíssa, porque é um construir de memória, é dar voz
a quem está sempre fazendo e nem sempre tem voz. E isso é muito importante. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. E um beijo para todos os meus amigos, parceiros, para os meus companheiros de trabalho. E se eu estou aqui, não cheguei só. Tem muita gente aí comigo. Aí, família, foi mais um Pod Afro com essa griot. A gente fala assim, é griot, não tem como. Antes de encerrar, queria agradecer os patrocinadores do Pod Afro, Pizzaria e Batataria Cristalli, Fogaça Regina, Renata Domingo do Estúdio Beauty, Mundo do Chaveiro, Restaurante Nova Vida, Cave Design, Curtis Mendes. Ó, a Fogaça Regina é só MC Regina, uma das primeiras mulheres a cantar rap no Brasil. Salve, Regina! Ela mandou uma mensagem aqui para mim aqui, que a gente está no projeto, né, no projeto Rádio 10, que ela vai fazer o evento dela, e ela quer unir todas as pioneiras. E aí eu vou te mandar o convite também para você vir também. Opa, então, manda aí. Acho que é dia 29 de agosto, lá na Casa de Cultura Santo Amaro. Então ela está querendo unir todas as pioneiras, né? Vai ter Ieda Rios, Eterna, Ieda Rios, vai ter entre outras, e ela vai fazer direto, porque eu estou num grupo lá, a gente fez uma série chamada Pioneiras do Hip Hop. Então eu resgatei todas elas. E elas falam assim, Caio, obrigado, porque você nos deu vozes. Porque muita gente está no hip hop, nem sabe que a gente tá ali, abriu caminho para muito deles, muito. Entre elas, Chariline, Rose MC, a Tchula, entre tantas outras, DJ Bia Sankofa, Nenê Surreal, uma das primeiras grafiteiras do Brasil. Rúbia, a nossa madame do bate-cabeça, entre outras, e a gente resgatou isso daí, é muito legal ouvir delas isso, assim, nossa, muito obrigado, eu estava esquecida, ninguém mais lembrava de mim, assim, não, né, estamos aqui para isso, porque a homenagem tem que fazer em vida, depois que morre você não vai curtir, não vai chorar e não vai ver. Então, minha querida poeta das ruas, muito obrigado, Clau, é uma satisfação imensa. Espero um dia a gente fazer ao vivo, aí vai ser legal, porque daí você acha que essas perguntas aqui foram lá em cima, aqui vai vir com duas aí, vai ser mais difícil ainda, tá? Entendeu? Então, para mim é um prazer mesmo, desculpa qualquer coisa aí, o cachorro quis participar também, era para participar também, fez uma bagunça aqui, quando vai estar, tamo junto. Família, foi mais um Pod Afro aí, com essa griot lá de Minas Gerais, gostei porque ela fala igual eu, fala porca, mas é caipira mesmo. Mas é caipira. Quando ela falou, a primeira assim, tô em casa, porque isso daí é das nossas. Só queria te... tem um presentinho para você depois, tá? É humilde, é simples, para você colar aí junto com a sua, colocar na sua biblioteca aí, uma participação especial. Tá feito aqui, mas eu não vou revelar ainda não, tá? Segredo. Tá bom. Obrigadão. Queria agradecer a todo mundo aí que vai curtir. Então, curte, comenta, compartilha, espalha para geral o Pod Afro com essa aula que nós tivemos aqui com a Claudineia, escritora, poeta, professora, e que o hip hop não para e não vai parar. Clau, obrigado. Boas férias, curta bastante ainda. Tá? Parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro Cabeludo, é um livro que a Lívia amou em ler. Obrigado. A gente vai fazer o dia que você fala assim, eu tô livre, eu falo assim, liga lá, faz uma live lá do livro Cabeluda, fala um pouquinho, aí a gente combina, qualquer coisa você entra junto também lá e fica as duas trocando uma ideia, tá bom? Fechou. Então, família, Pod Afro, segunda temporada, então curta, comenta, compartilha, faz tudo aí, como diz a Lívia, e tamo junto, o hip hop não para. Obrigadão, tchau. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!